Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu estou criando uma playlist falando sobre desbloqueio do Nintendo Switch. Eu vou falar sobre o desbloqueio em todas as versões. Aqui nós temos o Switch V1, que foi a primeira versão do Switch. Além de falar sobre desbloqueio, nós também vamos falar sobre outros assuntos, sobre questões de segurança, sobre diferença de versões, sobre os Switches que são comprados da China, como por exemplo esse aqui, que é bastante vendido. Esse aqui também é desbloqueado. Nós vamos falar sobre tudo isso, mas em vídeos posteriores. Nesse vídeo, especificamente, nós vamos falar sobre como funciona o desbloqueio do Nintendo Switch, para tirar qualquer dúvida. Então vamos lá. Primeira coisa, como funciona especificamente o desbloqueio do Nintendo Switch? Não é segredo nenhum que, desde que foram lançados os primeiros videogames, existem mecanismos para se desbloquear, ou através de cartuchos paralelos, ou até como mecanismos, já com adendo dessas tecnologias de armazenamento interno, desbloqueios para você poder adicionar jogos paralelos dentro do seu aparelho. Com o Switch não foi diferente, mas a Nintendo ela é bastante eficiente em inibir pirataria nos seus consoles, mas nem por isso ela consegue isso 100%. No caso do Switch, os primeiros desbloqueios eram feitos em cima do sistema operacional do aparelho. Então como era que funcionava? As pessoas descobriram que o Switch original tinha uma falha de hardware que já era herdada de outros equipamentos de outras empresas que usam esse mesmo chip que o Switch usa, e permitia que o aparelho entrasse em modo RCM. Era um modo de manutenção, basicamente, falando a grosso modo. Então, através disso, era possível injetar tanto sistemas operacionais completos como desbloqueios em cima do sistema operacional original. Então, para começar, é isso que vocês precisam entender. O Nintendo Switch V1, ele tem essa falha de hardware. Então, é possível, através de software, que você aplique o desbloqueio no seu Nintendo Switch V1. Rolou todo aquele processo da Nintendo contra a pessoa que fazia o software na época. Ele foi processado em mais de 10 milhões de dólares. A Nintendo teve que fazer uma segunda versão do Nintendo Switch, que já é a versão V1 peteada, que já não tem mais esse bug. E a partir dali, os próximos aparelhos da Nintendo não continham mais esse bug. É aí que entra a segunda maneira de desbloquear. Via software é a primeira, que só funciona nesses aparelhos antigos V1. A partir do V1 peteado, do V2, do Lite e do OLED, você só consegue desbloquear seu aparelho através de um chip, que nós chamamos mod chip. O que é que esse mod chip faz? Ele simula o bug original. É basicamente isso. Então, quando você instala o chip de desbloqueio no seu aparelho, você está enganando o aparelho para ele pensar que ele tem esse bug. Esse mecanismo é extremamente eficiente. É inclusive mais eficiente do que o do V1. Por quê? Porque quando você aplica esse desbloqueio no V1, você tem que entrar em modo CRM, colocar 1 GB aqui para causar um pequeno curto, aplicar o desbloqueio via cabo USB ou utilizando um aparelho semelhante a esse, para aí sim ele inicializar. Não é algo complicado, mas com o chip ele já faz todo esse trabalho. Ele simula entrar no modo RCM, ele simula o gig, ele simula a aplicação do payload e já carrega direto na tela de bloqueio. Ele é mais cômodo, apesar de ser bem mais caro de se fazer. Isso é o desbloqueio do Nintendo Switch. É basicamente um mecanismo que engana o sistema, roda antes dele e aplica o desbloqueio. Agora vamos para distinção dos sistemas. O Nintendo Switch desbloqueado ele tem basicamente dois sistemas operacionais. O Nintendo Switch original bloqueado só tem um, que é esse sistema operacional aqui. Nós podemos chamar de SysNAND. O Nintendo Switch desbloqueado, a versão desbloqueada, ela pega essa SysNAND, faz uma cópia e nós chamamos essa cópia de EmuNAND. Normalmente nós utilizamos a EmuNAND para manter o sistema operacional original intacto. Então, é basicamente isso. Nós temos a SysNAND, que é o sistema operacional original, e nós temos a EmuNAND, que é o sistema operacional emulado, o que vem com todos os desbloqueios. A pergunta que sempre fazem: é seguro desbloquear o Nintendo Switch? Sim, é seguro, certo? Por quê?
porque não tem como a Nintendo descobrir que seu aparelho foi desbloqueado, a não ser que você faça algo realmente muito absurdo. Eu já identifiquei pelo menos 2 formas que a Nintendo teria de descobrir se o seu Nintendo Switch é ou não desbloqueado. Mas se ela se utilizar desses 2 mecanismos, ela vai infringir leis internacionais. Então ela não vai correr esse risco. Até porque, mesmo que ela siga esses 2 procedimentos, ela não vai ter 100% de certeza que seu aparelho é ou não desbloqueado. Quais são os meios que ela teria para descobrir se o seu aparelho é ou não desbloqueado? O primeiro deles seria através do Wi-Fi. Toda placa Wi-Fi ela tem um endereço único, que é o endereço MAC. Todo equipamento na face da Terra que usa Wi-Fi tem esse endereço MAC único. O Switch não é diferente, só que o problema é, esse endereço MAC é o mesmo, tanto na versão bloqueada, na SysNAND, quanto na versão emulada, na emuNAND. É o mesmo número. Então a Nintendo poderia, em teoria, esperar que você se conectasse na internet na emuNAND, copiasse o seu endereço MAC e quando você entrasse na SysNAND, ela poderia verificar se esse mesmo endereço MAC já foi utilizado por um Nintendo desbloqueado. Aí sim ela conseguiria perceber se seu Nintendo é ou não desbloqueado. Mas se ela fizesse isso, ela teria que deixar claro que ela está espionando o seu equipamento. A segunda maneira é algo não exatamente parecido, mas que causa o mesmo problema. Quando você coloca um cartão SD no seu Nintendo Switch, a Nintendo cria uma pasta chamada Nintendo e todas as suas configurações ficam dentro dessa pasta. Seus jogos baixados, por exemplo. Só que quando você desbloqueia o seu aparelho, a sua emuNAND também fica dentro do cartão SD. Então, uma maneira simples da Nintendo perceber que o seu aparelho é ou não desbloqueado seria simplesmente lendo o cartão. Só que se ela ler o cartão, ela cai no mesmo problema do que foi falado anteriormente. Se a Nintendo ler alguma coisa além da pasta Nintendo, significa que ela está espionando o seu cartão. Também incorreria em crime internacional. Então, fique tranquilo que é seguro utilizar o desbloqueio. E o que a Nintendo pode fazer com relação ao desbloqueio? Basicamente, nada. Porque nesse aparelho aqui é uma falha de hardware. A única maneira da Nintendo resolver esse problema seria recolhendo todos os Nintendos que sofrem desse problema e depois fazendo um recall em todos os equipamentos para corrigir essa falha. É inviável. Primeiro porque ninguém em sã consciência vai mandar um aparelho desse para a Nintendo para ela corrigir essa falha, já que essa falha é benéfica para o usuário. Já na versão que tem um mode chip, acontece basicamente a mesma coisa. Como o desbloqueio acontece antes do sistema operacional carregar, a Nintendo também não tem como ficar sabendo, ela não tem como descobrir se o seu aparelho é ou não desbloqueado. Então, a Nintendo não pode fazer absolutamente nada contra o desbloqueio em específico. Claro que ela pode sim criar ações para evitar que você utilize um aparelho desbloqueado. E todo usuário do Nintendo Switch desbloqueado sabe que mais cedo ou mais tarde pode acontecer sim do seu aparelho ser bloqueado definitivamente pela Nintendo. Mas nós também sabemos que isso já aconteceram outras vezes e sempre existe uma saída. Então não se preocupem que pelo andar da carruagem esse aparelho vai continuar funcionando desbloqueado até o final da vida útil do Nintendo Switch, tá bom? Então pessoal, esse foi o vídeo rapidinho explicando os principais pontos. Caso você tenha gostado do vídeo, por favor, deixa o like, se possível compartilha. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Eu vejo vocês no próximo vídeo.